A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Você que tem trilhado essa caminhada com a gente, hoje nós estamos chegando na 12ª lição. Estamos praticamente encerrando essa série de lições. Gente, olha, assim, chegando ao final, assim, falta até o fôlego, fala a verdade. Quantos assuntos nós tratamos nessa série e quão extraordinários foram as respostas da Escritura Sagrada para aquilo que está pressionando a gente no nosso cotidiano. Mas graças a Deus pela palavra dele, graças a Deus que ainda nos mantém fiéis à palavra dele. Olha só, compartilhe o link aí com as pessoas que você conhece, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Compartilhe aí o máximo de pessoas para que outras pessoas também tenham o contato com esse conteúdo. Nós estamos hoje, nessa 12ª lição, nós vamos estudar o tema da banalização do sexo. É isso mesmo, esse é um dos assuntos que mais dá audiência no mundo inteiro. E hoje nós vamos olhar esse tema à luz da palavra de Deus. Então, pega aí a sua Bíblia, sua lição bíblica, sua caneta, papel e vem junto com a gente estudar a palavra de Deus. Existe uma palavra que chama a atenção em todo e qualquer anúncio que for feito. É a palavra sexo, obviamente. É muito interessante porque as pessoas, os núcleos de propaganda vão vender carro e traz um apelo sexual. Vão vender bebidas e traz um apelo sexual. Vão vender viagens e traz um apelo sexual. Parece que essa coisa do sexo ou essa palavra chama de fato a atenção para que as pessoas elas olhem com mais cuidado sobre aquilo que está sendo vendido. Não só isso, mas olha só, às vezes na propaganda vende uma imagem completamente distorcida da realidade, né? E aí vale a pena a gente se perguntar: será que é esse, de fato, o propósito que Deus deixou para o sexo? Ou será que, de fato, a nossa sociedade tem banalizado tanto esse tema, banalizado tanto esse assunto, que simplesmente perdeu o sentido, virou apenas satisfação de desejos ou de conquistas e fugiu do padrão de Deus, do padrão da Escritura? A nossa lição de hoje, ela tem como objetivo, a partir do exemplo de José do Egito, entender como é possível resistir à banalização do sexo com algumas atitudes práticas, com algumas atitudes que podem ser interpretadas, traduzidas no nosso dia a dia. Bom, para ajudar a gente nessa lição, trazendo, não só ajudando nas respostas, mas também nessa reflexão, está conosco o pastor Kennedy, que é pastor da nossa igreja em Santana e hoje, mais uma vez aqui com a gente. Sempre muito bom ter você com a gente, pastor, e a nossa oração é que esse momento também seja tão abençoador quanto os outros aqui. Amém, pastor Samuel, amém, irmãos, é uma alegria poder estar aqui com vocês, falando mais uma vez desse tema que é tão caro a nós, tão importante. E nós vemos que quando você banaliza algo, o valor disso se perde, Então, qual é o problema da banalização do sexo? É que o sexo ele vai trazer uma desvalorização à pessoa. É porque a palavra de Deus vai dizer que um dos pecados
que é muito caro a nós, é o pecado da prostituição, porque peca contra o próprio corpo. Então o apóstolo Paulo, quando está falando disso, ele está falando exatamente disso. Quando você banaliza isso, perde-se o valor do ser humano. O ser humano começa a perder o seu valor porque ficou banalizado. Então é um excelente tema, eu acho muito importante a gente tratar disso. Um tema que é um tabu, de certa forma, no nosso meio, na igreja, mas é bíblico. Acima de tudo, é um tema bíblico e muito importante. Amém, amém. Às vezes algumas pessoas acham que falar sobre sexo não tem nada a ver com teologia ou com espiritualidade, né? E é um equívoco que eu acho que foi o diabo que plantou na sociedade, na cabeça de algumas pessoas, justamente porque é uma das áreas que ele mais distorce, é uma das áreas que ele mais ataca pessoas, e uma das áreas, inclusive o pastor Willy, lá acho que na segunda lição, falando um pouquinho sobre isso, ele falou, né, naquela lição, que é uma área secreta, né? É uma área privada, tão privada que a gente acaba tendo lutas muito sozinho, né? Porque é uma área que a gente não abre, né? Então é uma área de muito ataque. E mesmo assim, ainda tem pessoas que ficam achando que falar sobre isso não tem nada a ver com a Bíblia e nem nada a ver com teologia. E aí nós vamos ver hoje nessa lição que tem tudo a ver. Há um propósito de Deus e esse propósito foi muito bem estabelecido por Deus. Pastor Kennedy, olha só. A nossa lição, ela fala de uma reportagem que foi no site do UOL, no portal UOL, no dia 23 de junho de 2021, falando a respeito de um aplicativo para encontros extraconjugais, né? Seria eu chamei assim o aplicativo do adultério, né? Porque, bom, nesse aplicativo, eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que eles têm nesse aplicativo 7 milhões de perfis cadastrados. Todos esses perfis estão interessados num tipo de encontro, num tipo de relacionamento que é claramente exposto aqui como uma traição. É um aplicativo específico para traição, né? Esse aplicativo, Pastor Kennedy, e você que é nosso estudante aí, está com a sua lição, ele fez uma pesquisa em 2021 e detectou que 27% apontam o sexo como a maior motivação para essas mulheres entrarem nesse aplicativo. O aplicativo coloca que existe o maior número, né, de cadastrados ali são mulheres. Então, ele foi pensado para mulheres, então, se a gente pensar aí, são mais de 7 milhões de cadastros de mulheres, né? Mas não apenas isso. Dizem também que um dos motivos, 34% apontou, que responderam que trair os companheiros as deixa mais felizes e mais vivas. Bom, vamos começar aqui com essa primeira questão. O sexo está banalizado ou não está, com base nessa reportagem? Sim, ele está sendo banalizado, né? Pela própria ideia de você criar um aplicativo para atender esse tipo de demanda. Uma empresa não cria um aplicativo se ela não tem uma demanda. Então, alguém percebeu uma banalização do sexo e criou um aplicativo para ganhar dinheiro, obviamente. Se aproveitou disso para lucrar, né? Se aproveitou disso para lucrar porque há uma demanda a respeito disso, né? Isso é muito triste, principalmente porque, segundo essa reportagem, você tem aqui pessoas que já eram para ser felizes, satisfeitas sexualmente, porque estão dentro de relacionamentos, dentro de casamento, e elas estão procurando outros tipos de relação, de aventura, né? Fora do seu relacionamento, fora da relação onde ela deve ter a sua satisfação sexual.
E o que é mais interessante que nos mostra a pesquisa é que 34% das usuárias que responderam que traíram os companheiros assumiram que isso as deixa mais felizes e vivas. Como pode isso? Então, essa 34% mostra que a sexualidade dessa pessoa foi tão banalizada que, para ela ser feliz, ela precisa ter uma relação extraconjugal, descompromissada, com alguém que ela não conhece, através de um aplicativo. Ou seja, a conexão é um aplicativo. Não tem vínculo afetivo algum. E para essas pessoas, elas se sentem felizes e vivas. Mas então, isso aqui é um quadro de que foi banalizado. Foi banalizado. É o sexo pelo sexo. Né? Fica parecendo a ideia de algo fast food, né? Algo que você... É bem isso mesmo. A ideia é essa. Né? Até pela ideia do aplicativo em si. A ideia si, desses aplicativos é essa mesmo. Exatamente, é ser algo rápido, descompromissado, sem muito vínculo ou vínculo nenhum. Né? E para esse público, isso é ser feliz e ser vivo. O que, na verdade, é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Por quê? Porque nós não temos como desassociar da essência que nós somos a nossa sexualidade. São coisas que estão ligadas. A nossa espiritualidade está ligada à sexualidade. Isso é um fato. Não é? Pedro fala isso, inclusive, né? Quando ele fala a respeito das orações, né? Falando para o marido e a mulher, ele diz, não privem um ao outro, né? E lá ele está falando da relação sexual. Sim, para que as suas orações não sejam impedidas, barradas, né? No teto. Né? Exatamente. Então, assim, mas aqui a gente vê nessa reportagem sobre esse aplicativo que ultrapassou esses limites todos. Né? Então, esses limites foram ultrapassados. Essas pessoas estão à procura de aventuras sexuais. Que na verdade tem aquele efeito momentâneo de felicidade, de se sentir vivo, mas isso não tem felicidade alguma, não tem vida alguma, porque na segunda-feira o que sobra é só o pó do ser humano. Na segunda-feira a realidade dura bate a porta. Né? E é interessante, o que eu notei é o tempo que essa pesquisa foi feita. Quando, né? Uhum. A ideia aqui, a reportagem é de 23/6/2021, nós estamos num período de pandemia. Já estávamos na pandemia, né? Então pode ser também que o reflexo dessa pesquisa, desse aplicativo, seja um reflexo já de casamentos e de uma sexualidade doente que já vinha há algum tempo. Né? Então, a reportagem mostra exatamente essa banalização da sexualidade humana. Nós vemos de forma muito clara, em muitos níveis. Né? Esse aqui é apenas um exemplo de como a sexualidade, de como o sexo está banalizado. Né? E ele é banalizado em muitos sentidos, às vezes sendo algo apenas cumprir tabela, ou, enfim, existe um monte de evidências onde esse sexo pode ser visto, a banalização do sexo pode ser vista. E é interessante que a gente pensar quando que isso se torna pecado, né? Mesmo dentro de um relacionamento conjugal, né? Quando que aquilo que foi dado por Deus também é banalizado ou secundarizado, né? A ponto de também cometer um pecado contra aquilo que Deus deixou, né? Sim. Uma das coisas, Pastor Kennedy, talvez a principal justificativa, né, a gente vê aí na reportagem essa ideia de se sentir feliz e viva, né, ou vivo, né, porque existem outros aplicativos, por exemplo, né, que fazem têm essa mesma finalidade. Mas é interessante a gente pensar um pouquinho nessa questão do prazer, né, porque a ideia é sempre essa, né, eu preciso ter prazer, né, então o que me dá prazer? Por isso que ele é sempre descompromissado, ele não tem nada a ver um com o outro. Não, porque eu quero uma satisfação pessoal. Né? Uhum. Então, do ponto de vista da Bíblia, né, conforme aqui a nossa pergunta 2, o que é o prazer sexual e por quais razões existe
e quem é que deve usufruí-lo, né? Conforme Provérbios 5 e também Gênesis 2, 24. Eu quero ler o texto de Provérbios, que eu acho esse texto muito interessante, é Provérbios 5, do 15 a 19. Sim. Eu vou ler na NVT, que diz assim, olha: beba a água de sua própria cisterna, compartilhe seu amor somente com sua esposa, porque derramar pelas ruas a água de suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher. Reserve essa água apenas para vocês, não a reparta com estranhos. Seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher da sua juventude. Ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa o satisfaçam sempre, e você seja cativado por seu amor todo o tempo. Aqui é interessante porque o Provérbios capítulo 5 é o conselho de um pai para um filho, né? E olha o que ele está dizendo: beba a água da sua própria cisterna, mate a sua sede, satisfaça-se. Então o sexo ele tem que ter isso. Não pode ser, o sexo é banalizado muitas vezes dentro de um casamento cristão, quando ele é o sexo pelo sexo. Não, a ideia aqui do autor é beba água da sua própria cisterna. Aqui passa uma ideia de satisfação em ter aquilo, como se fosse um presente mesmo, né? Não deixa passar batido, porque isso é um presente muito precioso, né? Sabe, você está com sede, beba água. Então, o sexo é dado com essa ideia, né? E aqui tem um princípio que eu quero estabelecer, que o princípio bíblico para o sexo é o seguinte: a minha sexualidade não me pertence. A minha sexualidade está na minha esposa. E a sexualidade da minha esposa está em mim. Então, por que nós temos uma banalização do sexo? Porque as pessoas olham para o sexo a partir da sua perspectiva. Eu preciso ter prazer. Então ela olha o outro apenas como uma fonte de dar prazer a si mesmo. Não, a minha sexualidade está na minha esposa. E a sexualidade dela está em mim. Então quando ele diz assim, olha, beba água, você não tem como matar a sua sede se não tiver água. Ela é a água. O seu esposo é a água. Mate a sua sede, beba, né? Aí e aqui na NVT já traduziu de uma forma interessante, diz assim, olha, no verso 16: por que derramar pelas ruas a água das suas fontes ao ter sexo com qualquer mulher? Olha, você tem água em casa, vai beber água na rua, por quê? Né? É muito interessante o paradigma aí, né? A maneira como ele descreve isso, como ele figura isso, né? Muito Exato. Interessante. Então assim, olha, você tem em casa, tenha prazer nisso. Deus deu o sexo à humanidade e ele estabeleceu como que é para ser usado isso. O meio, né? É lógico, não existe sexualidade, não existe sexo fora do casamento. A banalização começa daí. Não existe. Casal de namorado não pode fazer sexo. E não só não pode fazer sexo, mas por esse texto aqui, né, e por esse contexto do casamento, não pode incitar prazer no outro. Né? Não pode, porque o corpo da namorada não é dele. Não é dele, exatamente. Será quando casar. Exatamente. Ele não tem sexualidade. Aqui que está. Aliás, para aqui, gente, olha, você, meu amigo, minha amiga, estudante aqui da Palavra de Deus, o pastor Kennedy está falando um negócio que é extremamente sério, e um conceito que geralmente a gente não fala muito, né? Mas eu acho muito importante, pastor Kennedy, falar isso principalmente para as novas gerações que já nascem dentro de uma sociedade sexualizada e banalizada. Sim. Né? Então, voltar para o padrão da Escritura e voltar para o propósito de Deus, não só abençoa a sua vida, como te dará um casamento muito frutífero. Né? Desculpa te cortar, mas só para chamar a atenção mesmo. Olha, a gente pode perceber que essa questão da sexualidade humana, a gente pode percebê-la de forma muito nítida na criação. Deus cria Adão
E aí a gente conhece ali o relato da criação. Já parou para pensar que quando Adão foi criado, a gente não sabe quanto tempo ali, né, entre a criação de Adão e quando Deus nocauteia ele e tira a costela dele e faz Eva, a gente não sabe quanto tempo, mas tem um tempo. Já parou para pensar que Adão poderia ter olhado para o seu próprio corpo e ter questionado alguma coisa? Para que serve isso? E quando chega Eva, então a resposta existe. A sexualidade de Adão não está nele, está em Eva. Quando Deus atrás, tudo faz sentido. Ela só é completa no outro. No outro. Né? Então, o casal de namorado, a sua namorada, o seu namorado, o corpo dele, o corpo dela não pertence a você. Pertencerá quando casar. Então, enquanto você não está casado, não está casada, você não tem vida sexual. Não existe sexualidade. Né? E aí a gente precisa cair por terra também aquela outro tipo de banalização da sexualidade, que você precisa descobrir o seu corpo. Né? Você precisa se tocar para você descobrir o seu corpo. Isso não é bíblico. Por quê? Porque a sua sexualidade não é sua. A descoberta é no casamento. É no casamento. Então, assim, a sua sexualidade não te pertence, pertence ao seu futuro marido, pertence à sua futura esposa. Até lá, você é mordomo da sexualidade do outro. Onde você precisa guardar, onde você precisa cuidar, onde você precisa preservar, para que isso possa ser uma bênção no outro e o outro ser uma bênção para você. Se fizer isso, vai dar tudo certo. E a Bíblia, acho que o texto de Hebreus, se não me engano, que ele fala que você não deve provocar no outro um desejo que você não pode satisfazer, né? Sim. Se nós estamos falando que do ponto de vista bíblico, o prazer sexual é bíblico, é uma bênção de Deus para marido, mulher, homem e mulher, dentro de um contexto do casamento, tudo que acontecer fora disso está fora do padrão de Deus, está fora do propósito de Deus. Então é banalização. Mas entre essas coisas está justamente esse fato, né? Que às vezes, principalmente as novas gerações, eles dizem assim, não, mas nós não tivemos relação sexual. Não, pastor, não teve relação sexual. Então assim, chegamos perto, mas não teve. Mas teve toque, teve excitação, teve de alguma forma essa incitação ao prazer. Que lá o escritor aos Hebreus diz que não pode, porque você provoca algo que você não pode entregar, porque não é bíblico, é para o casamento. Né? O Paulo chama isso de abrasar. Abrasar. É pegar fogo, é queimar. Ele diz, olha, se você começou a queimar, é bom que você tenha a capacidade de queimar, é importante. Sim. Né? Porém... Não pode pegar fogo. Não pode pegar fogo. Ou começou a queimar, se afasta. Né? Não pode levar isso para frente, porque e aí é que está toda essa aventura sexual que a gente vê, toda essa liberdade, aqui está, né? De novo, o termo errado, né? Existe uma liberdade sexual. Você pode fazer sexo quantas vezes você quiser com a sua esposa dentro do casamento. Você é livre para fazer isso. Aliás, como disse um pastor, né? Sexo é um negócio que a gente aconselha, não, que a gente ensina os não casados a não fazer e tenta fazer com que os casados façam, né, cara? Exatamente. Pô, gente, vamos lá, tá? Porque há também um estado de preservação. O próprio relacionamento, ele é preservado. Esse é um padrão de Deus de preservação do próprio relacionamento de casais, assim como da preservação do casamento futuro daqueles que não são casados. Né? Veja que desde o começo Deus já pensou isso, né? E de fato Deus já sabia que essa seria uma área extremamente complexa para o ser humano e que se não houvesse alguns limites estabelecidos, veja, Pastor Kent, com todos os limites estabelecidos, olha o estado em que se encontra hoje a sociedade. Imagina sem esses limites. É uma degradação, e aí a gente precisa entender que há a degradação, há a banalização. Olha, você precisa entender que você não é um órgão sexual, você não é uma vagina andante ou um pênis de pernas.
Você é um ser humano. Mas a banalização do sexual, a banalização do sexo vai fazer de você apenas uma genitália. Esse é o problema. É que a banalização do sexo reduz você. Você é apenas isso. Você só consegue ver isso. Perde a humanidade, perde a imagem do Criador. Exatamente. Então, vira um objeto apenas. Né? Você vira um objeto, trata as pessoas como objeto, não passa de um órgão sexual. Isso é diminuir, isso é rebaixar o ser humano. Ora, você é muito mais complexo do que isso, nós somos muito mais complexos do que isso. Né? Então, a banalização do sexo reduz o ser humano. Não há vantagem nenhuma. Não há vantagem nenhuma. Não há nenhum. Isso é um prazer que não funciona. Não funciona. Pastor Kennedy, dentro do contexto aqui da nossa lição bíblica, está sendo analisado aqui a história de José, que tem alguns ensinamentos muito interessantes. Né? Aqui na pergunta 3, e aí eu acho que dá para a gente entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais tudo isso que nós estamos dizendo, vai dizer que a mulher do oficial do faraó queria a todo custo ir para a cama com José. Qual era a visão que essa mulher tinha a respeito do sexo, com base ali em Gênesis 39? A gente conhece a história, né? José era um homem bonito, um rapaz bonito, né? O próprio texto diz em Gênesis 39:6 que ele era belo de porte e de boa aparência. Era um rapaz bonito, jovem, e ele atrai a esposa de Potifar, né? Ela se sente atraída por ele. A lição diz, faz até um trocadilho aqui interessante, né? Foi atração sexual à primeira vista. Então, ela é a dona de José, porque ele é um escravo, e um escravo tinha essa característica de ser um objeto, né? Muito provavelmente aquela mulher estava acostumada com esse tipo de coisa, né? O escravo naquela cultura, ele é uma ferramenta de trabalho. Não é um ser humano, não é uma pessoa. Né? Então, ela é bem provável que José provavelmente não é o primeiro, né? Então ela tem essa ideia de que José é apenas uma ferramenta e está ali para satisfazê-la de todas as formas possíveis, entre essas formas sexualmente. Né? Então, ela olha para José e ela vê ali o José como objeto sexual, né? E por duas vezes, a gente tem aqui pelo menos duas razões o fato pela qual ela olha para José dessa maneira. Né? Primeiro, ele era um servo da casa. A ideia de que ele é um escravo, tem que fazer as vontades dela. Né? E ele era jovem e na cabeça dela, e ela pensando de forma até natural, jovem, bonito, sexualmente ativo e com pulsão sexual. Longe de casa? Longe da família, né? Carente, vamos pensar assim. E a patroa, que não deveria ser qualquer mulher, né? Uma mulher que deveria se cuidar muito bem, se tratar muito bem, com programas de embelezamento dos mais caros do Egito, porque afinal de contas o marido dela trabalhava na corte. Era do alto escalão. Né? Do alto escalão. Então, ela pensa, né? Nenhum problema, esse rapaz aqui é meu. E essa é a ideia dela. A visão que ela tem do sexo é que ela pode fazer uso dele com qualquer com qualquer pessoa, e não necessariamente precisa ser só com o marido dela. Né? Então, o texto diz que ela falava com José todos os dias. Você imagina o que é isso? Né? Ela fala com José todos os dias, e até que no último momento ela pega José pela roupa e ela diz, né, venha para a cama comigo. É bem provável que isso aqui comece com flerte, né, com algumas bondades da patroa, mas depois vai ficando claro, e até que ela chega nessa posição de pegar José mesmo à força ali, forçá-lo e chamá-lo para a cama mesmo. Então,
ela olha para o sexo como algo que ela precisa ter a qualquer custo, de qualquer maneira, né? Então, ela precisa ter José de qualquer jeito. Eu vou ter você de qualquer maneira. Ela não é muito diferente de muita gente. Ela não é muito diferente. Se essa mulher tivesse o aplicativo, né? Sim, né? Se ela tivesse acesso ao aplicativo, verdade. ela não teria a menor dificuldade, né? Perceba que é a mesma condição, né? Casada, né? Dentro de um casamento, e tem um escravo, não tinha só José, tinha um monte, mas tem aquele ali. Imagina se ela tem um aplicativo. Então ela olha para o sexo como qualquer outra pessoa hoje que já se deixou banalizar pelo sexo. Olha, se posso, faço. É prazer por prazer, é busca Prazer de por prazer prazer. a todo custo, né? Eu não preciso me conectar, não preciso ter história, não preciso conhecer. Você se entrega a tudo que lhe atrai pelos olhos, né? Exatamente. Quem é esse rapaz? Ele é um escravo. Eu não preciso me conectar com ele historicamente, pessoalmente, emocionalmente. Eu o uso para o meu bem. Amanhã, se eu quiser, eu dispenso, falo para o meu marido mandá-lo para outro lugar. Não tem nenhuma dificuldade. Hoje não existe diferença nenhuma. Entra no aplicativo, marca o encontro, um determinado dia, determinada hora, local. As pessoas mentem com os seus nomes, não contam os seus nomes de verdade. Vão lá, tem o seu ato, vai para casa, tá, segue a vida. Como que pode pensar num negócio desse e dizer assim, me senti vivo, me senti viva, né? Senti mais feliz. Eu acho que essa declaração é mentirosa e autoenganosa, principalmente. Porque não é verdade. Não é verdade. É lógico que existem pessoas que chegam num estado de cauterização, onde nada mais faz efeito, né? E aí vive aquelas coisas por viver e não importa mais, perdeu-se totalmente a sensibilidade, o que é algo trágico. O ser humano que chega num ponto de, em algum momento, perder a sensibilidade, ele perdeu-se como pessoa, né? Legal. Pastor Kennedy, a gente viu como que essa mulher, né, essa mulher do oficial, ela lidou, né, qual era a visão, melhor dizendo, que ela tinha, né, do sexo. Então fica claro aqui que para ela José era apenas um objeto de satisfação. Isso faz lembrar muito aquela história de um dos filhos de Davi, né, com a meia-irmã, né? Tamar, né? E Tamar. E o texto bíblico, a história conta que ele se sentia extremamente atraído por ela. Ele ficou doente. E aí quando ele vai lá e comete o ato, comete uma violência, na verdade. Ele comete um estupro, uma violência extrema. O texto bíblico diz que ele sentiu nojo dela. É por isso que eu não acredito nessa ideia de feliz e vivo. Veja para onde que essa busca desenfreada por prazer ou por satisfação, ela nos leva, né? Ele não tem dificuldade nenhuma de destruir uma outra pessoa, depois descarta como se fosse qualquer objeto que você joga fora, né? E aquilo não parou ali, né? Gerou consequências e mais consequências, né? Absalão mata ele depois, né? Sim, exatamente. Que era irmã de Absalão. Consequências gravíssimas, né? Na própria estrutura familiar. Mas, pastor Kennedy, como que o José lidou com isso, né? Na pergunta 4, a gente observa, fazendo o contraponto com a mulher de Faraó, como que José lidou com a banalização do sexo e quais as estratégias, então, que ele se utilizou ali, com base em Gênesis 39, do 10 a 13. Uhum. É muito importante o testemunho de José e as estratégias que ele usa para que nós possamos também usar das mesmas coisas, né? Então, primeira coisa, José conhecia os seus limites e os respeitava, né? Ele conhecia os seus limites e respeitava esses limites, né? Então, é interessante que ele diz, né? Escute, o meu senhor não me vedou nada nesta casa, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Então José sabia quem ele era,
estava fazendo, a circunstância, o contexto que ele estava. Em outras palavras, ele está dizendo, você não é um prazer legítimo para mim, né? Você não é um prazer legítimo. Exato. Né? Exatamente. Você pertence a ele, né? Você é dele. Eu posso todas as coisas aqui nessa casa, mas você não, porque você não é minha. A ideia de José aqui, né, é exatamente essa, e a ideia dele aqui é a ideia de usá-la sexualmente mesmo. O meu Senhor não me vedou nada nessa casa. Ou seja, ele podia comer daquela casa, ele podia usar, administrar aquele lar da maneira que ele quisesse, menos aquela mulher. Sexualmente, ela pertencia ao Senhor dele. Ela era mulher dele. Né? Então, ele está falando exatamente isso. Olha, eu conheço os meus limites e respeito isso. E aí ele vai dizer, né? Olha, eu trairia o meu Senhor. Ele vai dizer aqui, né? Trairia o seu Senhor e o seu Deus. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Perceba que para José, banalização do sexo é pecar contra Deus. Há um padrão maior para ele, né? Deus está estabelecido como um padrão maior, né? Para José, Deus está acima do prazer. Para José, desonrar-se sexualmente é desonrar a Deus. Né? É como eu cometeria tamanha maldade. Ter relações sexuais com aquela mulher era uma maldade, segundo José. Era pecar contra Deus. Era praticar o mal contra o próximo e pecar contra o próprio Deus. Né? É isso que... Então o que José passa a fazer? Ele passa a ignorar aquela mulher. É a atitude correta. E aqui existe um princípio bíblico para a gente lidar com isso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer exatamente isso, né? Tem um momento que ele diz assim, Timóteo, foge. Fuja das paixões, né? Foge. E fica a dica, se você tentar lutar contra você mesmo, você vai perder. E tem um detalhe aqui, né? O texto diz que ele não lhe dava ouvidos, lembrando que ele é um servo. Então ele não tinha a possibilidade de fugir, ele não tinha, né, a lição até faz o contraponto com o Provérbio 7, né? Sim. Essa mulher aqui essa mulher adúltera, né, que Provérbios no Provérbio 7 apresenta, né? Ele faz um contraponto, né? E aqui ele não lhe dava ouvidos, né? Mas lá em Provérbios ele vai dizer assim, foge, não passa na frente da casa dela. Não passa na frente da casa, não dê ocasião nenhuma. E é uma recomendação na raiz, né? Às vezes as pessoas tendem a ficar esticando elásticos, né? Pega o elástico e brinca, né? E vai e volta. Uma hora o elástico estoura. E vai bater na sua cara. Entendeu? Né? E geralmente ele estoura voltando, né? Exatamente. Então é essa a ideia. Se você tentar lutar contra você mesmo, você vai perder. Você vai perder. Então José faz o quê? Ele ignora ela. Né? Depois ele se recusa a ficar perto dela. Então há um afastamento, né? E Provérbios 5:8 diz, né? Não chegue nem perto da porta da sua casa, com relação à mulher adúltera, né? Então, ele não permitiu que os desejos sexuais dela fossem ainda mais alimentados pela sua presença. Com desejos sexuais não se brinca. Fica a dica para casal de namorado. Eu já namorei. Então, a gente sabe do que está falando. Né? Então, assim, ele não permite que os desejos sexuais dela sejam alimentados por ele. Então, ele sai da presença dela. Porque, assim, desejo sexual é ativado de várias formas. Pelo que se vê, pelo cheiro, pelo olfato, pelo som da voz. A voz mais melosa, mais sedosa, tudo isso alimenta. Então, José foge, né? E ele foge dela. Então, para vencer o jogo da sedução sexual, é preciso uma reação muitas vezes drástica e imediata. E cá entre nós, né? Para alguns, de fato, pode falar assim, mas o José fugiu porque ele era fraco, né? Covarde. Mas, rapaz, fugir desse negócio aqui é um ato de coragem, né? É um ato de coragem. Tem que ser corajoso.
É um negócio assim, onde você... É aquela frase de Daniel, decidiu no coração que não se contaminaria. Isso aqui é uma decisão no coração, né? Você foge, irmão, não quero saber. É porque você tem que enfrentar pelo menos duas coisas. O seu próprio instinto, o seu próprio impulso, que é natural, e a sua própria natureza humana caída. Né? A natureza humana caída, que a Bíblia chama de carne, deseja isso. Deseja. Então, fugir disso exige-se um esforço monstruoso. Então, na primeira oportunidade que você tiver, enquanto você ainda tem bastante força para correr, corre. Não fica flertando não, porque senão não vai dar tempo. Faz todo sentido, né? Pastor Kennedy, chegamos aqui ao final, né, do nosso estudo, da nossa lição. Eu queria, nesse final aqui, onde nós temos o terceiro tópico aqui, que é os desafios práticos, né? Tome cuidado com relacionamentos que promovem a banalização do sexo e tome cuidado com circunstâncias que facilitam a banalização do sexo. Eu queria que você desse uma palavra pastoral mesmo para o nosso estudante, para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, uma palavra pastoral relacionada tanto aos relacionamentos que promovem banalização, mas também a respeito das circunstâncias, né, que acabam facilitando essa banalização do sexo. Sim. Então, primeira coisa, a gente precisa tomar cuidado para a gente não promover essa banalização, né? Então, pessoas casadas, se você tem alguma pessoa casada que está demonstrando interesse por você, foge disso. Se existe alguém na igreja, alguma pessoa casada que tem demonstrado interesse por você, procure seu pastor e converse com ele. Urgentemente. Não corresponda a isso. Né? Então, assim, busque alguém, tome cuidado com a sua sexualidade. Tome cuidado. Você é casado, é casada, a sua sexualidade pertence ao seu marido, à sua esposa. Você é solteiro, é solteira, você não tem sexualidade. Sua sexualidade está no outro, que ainda não é seu marido, não é sua esposa. Então você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa se preservar. Porque acredite, isso te fará feliz. Isso será muito bom para você. Então, tome cuidado. Tome cuidado com as circunstâncias. Você está namorando? Se você está namorando e ainda não tem uma data marcada para o seu casamento, você já está se enrolando. Se você não tem condições de casar, você não pode namorar, a menos que você não tenha nenhum tipo de atração física pelo outro. E se você não tem atração física pelo outro, aí que você não deve casar mesmo. Então, dá um jeito de marcar esse casamento e casa logo, porque você vai ficar só flertando com o pecado. José fugiu de uma mulher, mas foi por pouco tempo. Talvez você está namorando 2 anos, eu não acredito que você esteja fugindo há tanto tempo. Então, você precisa... Muito tempo de fuga, né? De 2 anos é muito tempo de fuga, É muito tempo. Então, precisa levar isso a sério. Tem que levar a sério. Porque se você banaliza isso, o preço que você vai pagar é muito alto. E, geralmente, mulheres sofrem mais por causa da banalização do sexo. As mulheres pagam um preço muito alto. Autoestima lá embaixo, problemas de depressão, casamentos ruins, vida sexual infeliz, insatisfeita, porque permitiu banalizar a sua sexualidade e por ter uma visão distorcida da sexualidade, casou sem pensar direito, ou às vezes apenas por causa da questão sexual, não levou outros valores em consideração e depois vai pagar um preço alto no casamento por causa disso. Então tome cuidado. E se você é casado, não permita que a sua sexualidade no seu casamento seja banalizada. Cultive ela, cuide dela de forma bíblica, de forma saudável, de forma amorosa, carinhosa, e será uma bênção. É para ser uma bênção o sexo na nossa vida, é para ser uma bênção de Deus. Amém, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, lição de número 12. Aí um tema que ele é conceitual biblicamente, mas ele se aplica com muita facilidade à nossa vida. Aceite esse desafio de você não alimentar
essa banalização, né? Não consumir essa banalização, não promover essa banalização dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos. Começa pelo que assiste, pelo que vê, pelo que lê. Você é responsável em construir um futuro abençoado por Deus. Deus já deixou isso como uma bênção, né? Sim. E eu tenho certeza de que você terá um casamento feliz, você terá uma vida e uma história feliz se você tomar decisões assertivas com Deus para a sua vida, para os seus relacionamentos. Em nome de Jesus, tome uma decisão na sua vida. Decida parar mesmo, pare, sabe? Parou, acabou, aqui é o ponto, ó. Assisti a escola bíblica especial e eu estou tomando uma decisão. Parou. Procure conselheiros, converse com alguém, porque a sua vida é muito preciosa. Como o pastor Kennedy bem colocou aqui, você não é um objeto, você não é um animal, você é um ser humano à imagem e semelhança do Criador. Você tem um valor extraordinário e a sua vida precisa ser concretizada em Deus. Por isso que obedecer aos padrões de Deus é tão importante para essa caminhada. Pastor Kennedy, pode fazer essa oração para a gente? Amém. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, nós agradecemos e louvamos a Ti por toda a Sua preciosidade em nos fazer seres tão completos e nos dar, meu Deus, o privilégio de podermos usufruir da sexualidade e podermos ser bênção, meu Deus, na vida do outro, o outro na nossa vida. Eu quero orar a Ti, Pai, em favor desse casamento que está com a sua vida sexual abalada, onde um cônjuge tem flertado com outras pessoas e procurado satisfação fora do seu casamento. Senhor, restaura esse casamento. Restaura, meu Deus, a autoestima dessa mulher. Pai Santo, tem misericórdia. Deus, faz com que eles tenham total satisfação neles mesmos. Transforma, meu Deus, essas vidas. Eu oro a Ti também, Senhor, por esse jovem, por essa jovem solteiro que tem, Senhor, se sentido muitas vezes tentado. Tem misericórdia. Dê a ele e a ela, Senhor, o despertamento de entender que deve fugir, deve viver uma vida de fuga enquanto, meu Deus, não encontrar um marido, uma esposa, enquanto não se encontrar em um casamento. Tem misericórdia, meu Deus, e que eles possam entender que no tempo certo, as suas bênçãos, meu Deus, determinadas para o casamento, para a vida deles através do sexo, Senhor, será derramada de forma soberana, proporcional e abençoadora. Pai querido, em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te glorificamos e agradecemos a Ti. Amém. Amém. Pastor Kennedy, mais uma vez, obrigado por sua participação, por esse tempo de reflexão, muito bom mesmo. Meu querido estudante, minha querida estudante da Palavra de Deus, você já adquiriu a nova série de lições. Olha, você não pode perder o próximo trimestre. Vamos continuar estudando a Palavra de Deus e você é o nosso aluno. A gente está aqui para poder estudar junto com você a Palavra de Deus. Fique atento em todas as redes Promessistas Brasil, fique atento, curta, se inscreva, compartilhe os nossos conteúdos, que Jesus abençoe a sua vida, que você tenha um feliz restante de semana e bons estudos na Palavra de Deus.